Olá, tudo bem? Então, hoje é o dia 17 e como eu tenho lido nos últimos dias, desde o dia 14, tô lendo os capítulos do livro de Provérbios da NVI e hoje, como falei com vocês ontem, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 17 do livro de Provérbios. Ok? Vamos começar a nossa leitura então? Tudo bom? Vamos lá. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marca mais profunda ao homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ser. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. E essa de hoje foi a nossa leitura, né, do capítulo 17 do livro de Provérbios. E o versículo que eu quero mencionar um pouco, falar um pouquinho mais sobre ele, é o versículo último que acabamos de ler,
que está escrito assim: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Bem, o versículo ele é bem claro, né? Ele fala que até o tolo, né? Em outras versões diz tolo, aqui tá falando insensato. Até o tolo, o insensato, passará por sábio, né? Se ficar quieto e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, assim, para nós que às vezes temos dificuldade de numa conversa, às vezes entre amigos, numa conversa no trabalho, sei lá, seja lá qual for a roda de conversa, e você se sente uma pessoa menos privilegiada, né, no que se refere ao intelecto, né? Às vezes se sente incapaz, se sente mais burrinho do que aquela roda ali que você tá sentado. Às vezes você fala assim, poxa vida, todo mundo fala, todo mundo contribui com alguma coisa, e eu tô sempre quietinho, eu tô sempre quietinha, nunca tenho nada para contribuir. E quando eu penso em falar alguma coisa, eu tenho receio porque não sei se o que eu vou falar é realmente interessante, se realmente vai fazer a diferença, se realmente vai acrescentar, ou se eu vou falar algo que é bobo, algo que não tenha sentido, que é desconexo, e vão rir de mim e falar, nossa, que pessoa boba, que pessoa burra, né? Não sabe nem o que tá falando. Então, nesse versículo aqui, dá um consolo pra gente. Fala que aquele que fica quietinho na conversa, que fica sossegadinho ali no meio de uma conversa, pode parecer sábio. Então, quer dizer que até o tolo, né, que realmente é tolo ou se sente tolo, pode, no meio de uma conversa, se ficar quietinho, se ficar calado, pode parecer que é sábio. Consolo, né? Então, a gente fica mesmo quietinho, fica mesmo quietinha e aproveita, né, para escutar as pessoas que estão falando ali no seu derredor, escuta atentamente o que cada um fala. Se a sua mente divaga muito, se às vezes você tá ali na conversa, mas tá com dificuldade de concentração, com dificuldade de se manter ali naquele momento presente, né? Naquela conversa ali, procura fazer perguntas, né? É uma forma de você se manter presente, de você estar ali, fazendo parte daquele contexto, daquela conversa. Às vezes você não tem realmente algo significativo, algo fala, nossa, isso que eu vou falar vai acrescentar muito no que cada um falou. Mas faça perguntas, né? Perguntas pode ser das mais variadas, ou perguntas sobre o assunto em questão, ou se você tiver alguma curiosidade sobre as pessoas que estão falando, faça perguntas. E aí é uma forma de você estar participando da conversa, né? Ou fica ali quietinho, não fala nada, né? Ou faça alguma pergunta. Mas a Bíblia que dá um consolo, né, pra gente. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto e se contiver a língua, né? Isso eu acho que é um consolo, porque muitas pessoas às vezes não se acham o suficientemente sábias, com conteúdo suficiente para estar contribuindo, levando, enriquecendo as conversas. Então fica quietinho, fica calado, né?
Porque olha que versículo maravilhoso, não é não? Ele diz que até o tolo se passa por sábio se ficar quietinho. Então fica quietinho, fica quietinha. Agora, se você tem vontade, né, como eu falei, às vezes você se dispersa muito, você divaga, você tá ali, pensa que não, sua mente tá viajando, tá pensando, ai, o que que eu vou fazer pra janta? Ai, o que que eu vou fazer antes de dormir? Ai, eu tenho aquele livro para ler. Ai, eu tenho aquilo para fazer. Ai, amanhã eu tenho que acordar cedo. Então, somente viaja no meio das conversas, faça perguntas. É uma forma de você se manter ali naquele momento presente. Como eu falei, se você não quiser fazer uma pergunta sobre o assunto que está sendo falado, faça perguntas sobre a pessoa que está falando, curiosidades, coisas que você tem vontade de saber, tá bom? Esse versículo para mim traz refrigério, né? Eu acho. E para você, o que que você pensa? Hein? A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia tem ensinamentos maravilhosos. Livro de Provérbios também tem muitos ensinamentos. Não é só o livro de Provérbios. A gente está lendo o livro de Provérbios. Mas você que nunca leu a Bíblia toda, põe esse propósito no coração de ler a Bíblia. Você quer ler ela num ano? Leia 3 capítulos por dia e 4 nos finais de semana. E aí você consegue ler ela toda em um ano. É muito bom ler a Bíblia. Tenho desejo de ler. A própria palavra fala que vai chegar uma hora que a gente vai procurar essa palavra, vai procurar essa escritura, a sabedoria que está aqui, e a gente não vai conseguir encontrar. Não vai. E eu acredito nisso, sabe? Acredito piamente que vai chegar o dia que muitos vão ter desejo de conhecer a Bíblia, de ter acesso ao texto sagrado, de aprender sobre a palavra de Deus, e ela não vai ser mais tão fácil. Tem alguns países hoje que é difícil você ter acesso à Bíblia, onde, por exemplo, a igreja é perseguida, as pessoas têm que se encontrar às escondidas, os livros a Bíblia são levadas escondidas, meio como contrabando, como se estivesse levando algo ruim, algo prejudicial. Então, se você não leu a Bíblia ainda, faça essa leitura, faz esse propósito. Começa hoje. Começa pelo livro de Gênesis. Leia os 3 primeiros capítulos. Se você acha 3 capítulos de uma vez difícil de ler, leia um de manhã, 2 à noite, ou um de manhã, se você tiver um período à tarde, dá uma lida. Porque o que cada capítulo vai demorar para você ler? Que cerca de 5 minutos? Mais ou menos isso, que é o que eu levo de leitura de cada capítulo do livro de Provérbios, cerca de 5 minutos, uns 6. Então, leia a Bíblia, faça esse propósito no seu coração, tá bom? Amém, vou ficando aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do capítulo 17 de Provérbios. Espero que vocês tenham gostado do versículo, né, que explanei, que falei um pouquinho. E hoje eu tenho uma novidade aqui para falar para vocês. Eu ganhei um microfone. Ó, que bênção. Ganhei um microfone. Então, lembra que eu falei que o meu filho, não sei se eu cheguei a comentar, mas o meu filho estava viajando. E ele chegou de viagem e lá na viagem que ele foi visitar uns parentes nossos, ele ganhou de um primo um microfone. E esse daqui que ele usava, ele pegou e deu para mim. Então agora eu tenho um microfone aqui para fazer os meus vídeos.
E espero que tenha ficado bom o som. Espero que vocês tenham gostado. E fala para mim se melhorou mesmo o áudio, tá bom? Então, até amanhã, até o capítulo 17, até o capítulo 18, né? Até o capítulo 18. E aguardo vocês aqui. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, comenta, compartilhe, tá bom? E até mais. Até amanhã, até o capítulo 18 de Provérbios, tá bom? Tchau! E eu tenho um versículo aqui que eu quero recitar para encerrar o vídeo. Diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os seus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58, 11. Amém? Tchau!